Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Adilson de Geografia da Escola Estadual Valentim Gentil. Estou aqui para dar uma devolutiva para vocês nessa semana de estudos intensivos sobre as três atividades que eu trabalhei com vocês no ensino à distância. Eu decidi colocar algumas imagens para o vídeo não ficar tão cansativo. Cada atividade minha tem um texto complementar de apoio para vocês lerem e interpretar. Toda atividade tem uma imagem que pode ser uma charge, pode ser uma fotografia, pode ser um mapa, uma tabela e um gráfico. No final, tem uma pesquisa para vocês se aprofundarem no tema e 5 questões. Por exemplo, atividade 1, tema: o conflito Norte-Sul, desenvolvimento sustentável, seguindo o caderno do aluno. É uma imagem, um mapa mundi centralizada no continente americano. Parece que é uma projeção estranha, mas não é. Não é obrigatório a Europa estar no centro. Nesse mapa é a América que está no centro. São os países que mais poluem o mundo com dióxido de carbono. Imagem 1. Países com maior emissão de dióxido de carbono em 2014. Então, como que se interpreta esse mapa? Nós temos a variável cor. Os países que estão num azul bem escuro são aqueles países que mais poluem o mundo proporcionalmente aos seus habitantes. Então, uma das atividades era para falar desses países, em azul escuro. Canadá, Estados Unidos representando a América do Norte, Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes representando o Oriente Médio na Ásia. E representando a Oceania, nós temos a Austrália. Então era só olhar a legenda, saber os países que poluem mais e os países que poluem menos. Por exemplo, a África está mais clara. Por isso que é o conflito norte-sul. Os países mais desenvolvidos do norte, por ter mais indústria, por ter mais consumismo, são os países que mais poluem. Já os países mais pobres do sul, eles poluem bem menos. É só interpretar o mapa. Qual era a pesquisa que era para fazer? Consultar o site de pesquisa, o UOL Educação, e pesquisar sobre o Protocolo de Quioto, que foi uma reunião de países se comprometendo a diminuir a poluição atmosférica em 1997. Os Estados Unidos não assinaram esse protocolo, não se comprometeram a diminuir a poluição, porque as grandes empresas poluidoras do petróleo tinham participado da eleição do George W. Bush. Entenderam? Curiosamente, com a diminuição econômica com o coronavírus, o mundo está menos poluído, porque a atividade econômica diminuiu. Então a natureza talvez lançou esse vírus tão catastrófico para diminuir a poluição. Há sempre um lado bom em quase tudo, não é mesmo? Então, o aquecimento global também seria uma tragédia muito grande. A segunda atividade que está aí na tela também é o conflito norte-sul, mas agora é a migração, as correntes migratórias, as pessoas mais pobres mudando, procurando melhores condições de vida. Novamente, um texto de apoio sobre os principais conceitos da geografia da população. Tinha essa imagem de apoio que é um mapa mundi, com os principais fluxos migratórios no final do século XX e início do século XXI. E no final eu pedi para vocês consultarem o site Museu da Imigração e pesquisar conceitos geográficos da população, como migrante, que é toda pessoa que muda de um lugar para o outro com caráter definitivo. Emigrante é a pessoa que está saindo de um lugar. Imigrante é quando a pessoa está entrando num determinado país. E refugiado é aquele que está fugindo do seu país
por causa de uma guerra, por causa de uma catástrofe ambiental. Essa imagem aí, em verde, principais regiões de destino de imigrantes. Quais são esses países, né? Canadá, Estados Unidos representando a América do Norte, Brasil e Argentina, que recebia muitas pessoas e ainda recebem da Bolívia. A Europa inteira recebe muitas pessoas, é um mapa de fluxo. A África do Sul está em verde, representando a África. Países do Golfo, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, em verde. A Austrália foi cortada aí um pouquinho, representando a Oceania. O Japão também recebe muitos habitantes. E os países em amarelo escuro são aqueles que mandam população para outros lugares, como México e América Central, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia na América do Sul, Marrocos, Argélia, Tunísia, Sudão, Sudão do Sul, Somália, Angola, Moçambique, Zâmbia, Zimbábue, na África, a Turquia, que está parte na Europa, parte na Ásia, ainda lá na Ásia, China, a Península da Índia, que é a Índia, o Sri Lanka, Nepal, Butão, e a Indochina, onde está o Vietnã, o Laos, a Mianmar. Enfim, bastava vocês consultarem esse mapa e colocar os países que mais recebem pessoas e os países que mais mandam pessoas para outros lugares. Era uma atividade bem fácil também. A terceira atividade já é mais sobre geopolítica, os conflitos internacionais. As ordens mundiais, bipolaridade e multipolaridade. Novamente, um texto de apoio, essa imagem que está na tela e uma pesquisa que era para vocês consultarem o site Politize e consultar as diferenças entre o capitalismo e o socialismo. Por exemplo, este mapa aí, nós temos o mundo multipolar dos anos 1990. Antes nós tivemos a bipolaridade, Estados Unidos representando a União, representando o capitalismo e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas representando o socialismo. Por isso que era um mundo bipolar, Estados Unidos e os países capitalistas e a União Soviética e os países socialistas. O mundo bipolar começou no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e terminou com o fim da União Soviética em 1991 e antes a queda do Muro de Berlim em 1989. Esse mapa ele é multipolar. Nós temos os Estados Unidos, que está aqui em laranja, dominando economicamente e politicamente a Europa, a América. Nós temos aí a Europa influenciando a África e nós temos o Japão influenciando a Ásia. E essa linha vermelha é a divisão do mundo em norte e sul. Eram 5 perguntas consultando o texto, consultando o mapa para falar desses 3 grandes blocos aí, Estados Unidos, Europa e Japão, por isso que é um mundo multipolar, mas o mundo é multipolar também por causa dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e China, que são os países emergentes. Nós temos também os tigres asiáticos, nós temos também os blocos econômicos, que já é uma atividade que eu já fiz também para o futuro. As grandes empresas multinacionais, todas partilham do mundo multipolar, que é a multipolaridade. Quais foram as habilidades trabalhadas nessa semana de recuperação intensiva? Analisar as ordens mundiais com as principais potências hegemônicas, associar e interpretar mapas diversos de países desenvolvidos e de países menos desenvolvidos, que é o conflito norte-sul, mapas de população, e aplicar conceitos de ordem mundial, bipolaridade, multipolaridade. Eu usei algumas referências embaixo das imagens,
Outras eu coloquei aqui. Nós utilizamos a apostila do terceiro ano, que é o caderno do aluno. Utilizamos aquele mapa de população da Universidade Federal de Juiz de Fora, entre outros sites também que foram importantes. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa breve aula e nos vemos em breve nas aulas presenciais. Abraço a todos.